Olá pessoal, tudo bom? Prazer, me chamo Caio, sou um dos assessores de investimentos aqui na EQI Investimentos. A ideia dessa gravação é disponibilizar para as pessoas um pouquinho do nosso atendimento para o nosso cliente EQI, tá? Eh, Essa apresentação que eu estou compartilhando, eu resumi bastante, tirei algumas partes relevantes, que são relevantes apenas para os nossos clientes, como sugestões de oportunidade, a gente entra no detalhe mesmo da carteira do nosso investidor. E a ideia aqui é um bate-papo para quem não conhece o nosso modelo de assessoria, conhecer um pouquinho. Recorrentemente a gente faz esse bate-papo mensal com o nosso investidor. E, lógico, para quem enfim, ainda não tem a oportunidade de ser o nosso cliente, de estar investindo conosco, mas quiser entender e aprender um pouquinho sobre mercado, acho que é uma boa também prestar atenção na gravação. A ideia mesmo é difundir conhecimento, porque o nosso lema é invista em suas escolhas. Então, para dar acesso à informação para o nosso investidor e para qualquer pessoa poder investir naquilo que quiser. Bom, resumi bastante aqui a minha apresentação. Como já comentei, tem algumas partes que a gente difunde apenas para os nossos clientes, então não faz sentido deixar todos os slides que a gente apresenta para os nossos investidores nessa gravação. Bom, a ideia provavelmente é ficar até menos de 30 minutos. Normalmente esse é o tempo que a gente investe uma vez por mês, até um pouco mais, normalmente dura entre meia hora a uma hora. A ideia da conversa vai ser revisão dos objetivos, no caso seria revisão dos objetivos para o nosso cliente, né? A gente vai fazer uma avaliação do cenário econômico e o portfólio atual seria do portfólio do nosso investidor. Sugeriríamos uma oportunidade, né, de readequação de carteira, realocação e um pedido de recomendação para o nosso trabalho ser difundido cada vez mais, é assim que a gente trabalha e cresce dentro da carreira como assessor. Bom, de cenário econômico, né, falando um pouquinho de janeiro, 2022, assim como 2020, foi um ano bastante desafiador, então vai ser um ano bastante desafiador. Então, a gente tem problemas fiscais ainda para ser resolvidos, de certa forma, uma inflação ainda que persiste, e o principal tema vai ser a eleição presidencial, e a gente vai ter que lidar com essa eleição, com esse sobe e desce. Esse sobe e desce vai trazer boas oportunidades para quem é investidor mais arrojado, investidor mais agressivo. Mas antes, a gente vai revisar a estratégia do investidor, no caso, e dentre essas duas estratégias, a gente vai ver qual que vai ser melhor para encarar os desafios desse ano e os desafios dos próximos anos, que sempre tem instabilidade e volatilidade dentro do mercado. Bom, quais são essas duas estratégias, né, que a gente, nesse mês, a gente trouxe para os nossos investidores, e são as estratégias mais comuns que os investidores têm como escolha. A primeira delas é o que a gente chama de market timing. Então, em outras palavras, o market time significa acertar o movimento de mercado antes que ele aconteça. Então, o nome é bem sugestivo, né? Então, o investidor que escolhe o market time, ele normalmente o prazo é um pouco mais curto, é uma estratégia voltada para um prazo um pouco mais curto, tem mais risco, né? E para o investidor ganhar dinheiro, né, com esse método, ele precisa acertar suas previsões para onde o mercado vai, seja subindo ou seja caindo. O investidor, através do market time, ele pode se posicionar nesses ambos cenários. E a estratégia que a gente mais gosta e difunde é a asset allocation, ou alocação de ativos. O mercado financeiro ele adora, né, termos em inglês, e então a gente recorrentemente vai ver termos de inglês aqui. E a alocação de ativos, o investidor ele faz apostas ou investimentos em várias classes de ativos. Dentro da renda fixa a gente tem pré, pós e IPCA+. Renda variável, a gente tem ações, fundos imobiliários. O investidor vai escolher fundos multimercados, eventualmente. Alocação internacional, sempre importante, atrelada ao dólar, enfim, ouro. Nessa estratégia do asset allocation, vai ter momentos que alguns ativos vão ir muito bem, vai ter outros momentos que alguns ativos não vão ir tão bem assim. Então, a ideia
é sempre estar posicionado em vários investimentos para a nossa carteira, para a carteira do investidor, em todos os cenários está performando positivamente. Tá? Bom, e surge a pergunta, né? E a gente apresenta qual vai ser o melhor investimento de 2022, qual vai ser o melhor investimento do ano. Aqui a gente trouxe algumas revistas especializadas, né? O que elas indicam. E normalmente ninguém tem essa informação de qual vai ser o melhor investimento do ano, né? Então, uma prova são as revistas, né? Então, elas tendem a replicar um movimento de mercado que já aconteceu. Por exemplo, em maio de 2008, pouco antes ali da crise do subprime, a revista Você SA publicou Faça Seu Dinheiro Crescer com Ações. Um mês depois, o mercado viu uma grande queda. Depois, com a retomada no ano de 2009, a bolsa estava em 73 mil pontos. Acho que a mais icônica capa da The Economist aqui para o nosso mercado interno. O Brasil takes off, Cristo Redentor como um foguete. A gente viu nos próximos anos bastante difíceis. Bolsa muito de lado nos primeiros anos do governo Dilma e depois a bolsa caindo bastante nos últimos anos do governo dela. E aí, em 2015, em julho, bolsa em 50 mil pontos, a Exame comentou: prepare-se que a crise vai ser longa. Poucos meses depois, houve a troca de governo, bastante reformas no caminho, e a bolsa viu um espiral de alta. E a mesma Exame, que em julho de 2015 falou que a crise ia ser longa, em julho de 2019, com a bolsa 103 mil pontos, a euforia chegou, mas só na bolsa, mostrando que a bolsa ainda tinha um bom espaço para subir. Alguns meses depois, veio o Covid, bolsa caiu muito forte, e a Isto É publicou em abril de 2020 com a bolsa 70 mil pontos. Prepare-se, né, que as nossas vidas vão mudar. Uma capa bem, vamos dizer assim, apocalíptica, né? Quem olhasse uma capa dessa ia ver os seus investimentos, e já vendo os seus investimentos bastante desvalorizados, né, pela forte queda, não ia pensar duas vezes. Vou resgatar tudo que eu tenho para botar o dinheiro do colchão, porque eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses. Logo depois, a bolsa engatou uma sequência de altas, lógico, muito impulsionado pelo preço das commodities, enfim. Mas a gente viu que não seria a melhor hora de sair com os investimentos. Bom, isso aqui é o que as revistas especializadas indicam. O que os especialistas, né, indicam? E aqui a gente pegou alguns especialistas ou algumas casas, né, muito famosas. A primeira delas, o Itaú Unibanco. Né? O Itaú Unibanco, em dezembro de 2020, elevou a projeção da Selic de 3 a 3,5% no final de 2021. Qual foi o resultado? Selic em 9,25% ao ano. XP Investimentos previa bolsa de valores em 130 mil pontos no final de 2021. Qual foi o resultado? Bolsa em 104.800 pontos. Até para não falar só dos concorrentes, né, para falar até mesmo do BTG, que é a nossa casa de investimentos, o BTG ele projetava o dólar na casa dos R$ 5 em 2021. Qual foi o resultado do dólar, do nosso câmbio? R$ 5 e quase 60 centavos. Bom, aqui o investidor ele pode pensar, né? Se as revistas especializadas sempre estão com o pé trocado, se os especialistas, né, os analistas que só fazem isso e não acertam as previsões, como que o investidor vai ganhar dinheiro, né? A gente tem a resposta, né? Como que o investidor vai ganhar dinheiro. Antes disso, a gente vai ver um pouquinho como foi os principais ativos, né, e o desempenho deles no ano passado. Normalmente, na conversa mensal, a gente fala dos ativos no mês passado, mas como a gente está em janeiro, a performance dos ativos anualizada. Então, a gente viu que foi bastante ruim para o mercado interno, principalmente mercado de renda variável. Né? As ações caíram 11,93%, o índice de small caps caiu mais de 16%, mais precisamente 16,19%, destaque, lógico, para o S&P 500, subiu aí quase 27%, o CDI, né, começou o ano de 2021 a 2%, a gente terminou a Selic em 9,25%, CDI em 9,15%, né, então deu uma rentabilidade bruta ali de 4,39%. E aqui que a gente tem a resposta, né, de como que o investidor vai ganhar se os analistas, os especialistas, as revistas normalmente não acertam as suas previsões no início do ano. Essa aqui é uma tabela que a gente pegou
nos últimos 10 anos fechados, então a gente pegou até 2021. Na parte de cima, aqui onde eu estou circulando com o mouse, são os ativos que melhor performaram, e na parte de baixo são os ativos que pior performaram no ano. Então a gente tem o ano de 2011, 2012 e assim por diante aí nos últimos 10 anos. Vamos pegar ativo por ativo e ver que vai ter anos que um ativo vai muito bem, anos que um ativo não vai tão bem assim, mas se a gente tiver uma boa carteira coesa, a gente vai ter um bom portfólio navegando em todos os cenários possíveis. Bom, o primeiro deles é o IFIX, né, o Índice de Fundos Imobiliários, muito popular hoje, né, em 2011 e 2012 não tão popular assim, mas foi um dos melhores anos do IFIX. Né, a gente viu aí a melhor classe de ativos em 2011 e 2012. Veio 2013 e 2014, não performou tão bem assim, pelo contrário, performou até negativamente. 2015 é positivo, mas ali vamos dizer no meio da tabela, e enfim, com uma performance bem volátil ao longo dos anos. Destaque 2020 aí uma performance bem negativa, acho que foi a pior performance de todos os ativos. 2021 teve uma performance negativa, mas acima ainda dos índices Ibovespa, Small Caps e acima do ouro. O próximo ativo é a renda fixa IPCA+. Então, o quão importante ter uma renda fixa IPCA+ dentro da carteira. Então, a gente vê que diferente do IFIX, ela está mais concentrada entre o meio da tabela, do meio para cima. Então, a gente olha e conclui que é sempre bom ter ativos indexados a IPCA+. Né? Passando para o dólar, a gente vê muito mais volátil do que o IFIX. Então, o dólar normalmente ou é a melhor classe de ativos ou a pior classe de ativos no ano. Então, a gente vê essa disparidade bem grande frente ao câmbio. Né? Temos o ouro, então uma década, principalmente de 2012 para cá, uma década muito ruim para o ouro, né? Muito por conta da impressão monetária dos Estados Unidos. Enfim, excluindo ali o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, o ouro teve uma performance muito ruim aí nos últimos anos. Renda fixa pós-fixada também, só que a gente vê que ela fica entre a média para baixo, muito por conta dessa queda da taxa de juros, principalmente nos últimos anos. A renda fixa ela acabou sendo o patinho feio da alocação ali de 2017 até mais ou menos 2020, e agora a gente está vendo um CDI mais alto, uma renda fixa mais alta, provavelmente a renda fixa pós-fixada deve elencar entre as cabeças aí das classes de ativos. A gente tem depois os fundos multimercados, né, performando entre a metade também, entre o meio da tabela, então sempre é importante ter fundos multimercados para a gente descorrelacionar a carteira. Tem o S&P também muito volátil, os últimos 3 anos aí uma performance excepcional das principais 500 ações listadas nas bolsas americanas. Índice de small caps muito volátil, e ações BR, né, o Ibovespa também bastante volátil, destaque aí até 2015, uma das piores classes de ativos, aí até 2019 uma das melhores, e agora também uma performance não tão boa assim. Resumo da ópera: se a gente tiver todos aqueles ativos, um pouquinho de cada, respeitando sempre o perfil de investidor de cada pessoa, a gente vai ter uma carteira bem diversificada e que ela vai superar o nosso CDI, né, a taxa Selic, e o Ibovespa no longo prazo. Então a gente repara o que? A linha cinza é o nosso CDI. A gente repara que desde 2011 até agora, o CDI ele bateu com folga o nosso Ibovespa. Né? Infelizmente, né? Porque normalmente em países desenvolvidos, né, é o contrário. Né? A renda fixa performa não tão bem e o mercado de ações é o que melhor performa. Então, o que a gente tem aqui? As carteiras conservadora, moderada e sofisticada. Conservadora em azul, moderada em laranja e a sofisticada em verde. Então, a conservadora, ela só tem renda fixa, tá? A moderada e a sofisticada, ela já possui um pouco de Ibovespa. E mesmo tendo um pouco de Ibovespa, ela performa bem acima do CDI, e é importante, né, e a importância de ter várias classes de ativos dentro de uma carteira. Bom, aqui a gente fala um pouquinho da técnica de rebalanceamento, né? A gente pegou uma carteira sofisticada com rebalanceamento e sem rebalanceamento. A gente vê que rebalanceando a carteira em momentos onde o mercado cai, a gente compra um pouquinho, depois quando o mercado sobe a gente realiza um pouco.
a gente tende a ter uma performance de 10% a mais no longo prazo, tá? Então, muito importante rebalancear. E como que a gente rebalanceia? Como que eu faço, né? Tem uma frase muito famosa do Warren Buffett, que ele diz que fiquem com medo quando os outros estão otimistas e otimistas quando os outros estão com medo. Atribui muitas frases ao Warren Buffett, mas uma delas é essa, né? Ou compre aos sons de canhões, vendem aos sons de violino. Então, para quem não sabe quando comprar e quando vender ações, essa estratégia que a gente faz de rebalanceamento, ela pode ajudar. A gente pegou uma média móvel de 200 dias como norte, né, uma média bastante conhecida dentro do mercado, e se o Ibovespa está acima da média, quer dizer que o mercado está ficando cada vez mais caro. Então, quando isso ocorrer, a gente deve reduzir o risco da carteira, ou a gente vai ficar com medo, né? Enquanto as outras pessoas estão gananciosas para comprar ações. E se o Ibovespa estiver abaixo da média, quer dizer que está ficando cada vez mais barato. É nesse momento que a gente aumenta o risco da carteira, ou aumenta a exposição em ações, e comprando ações ao som de canhões, vamos dizer assim, né? Então a gente vai estar comprando com as pessoas que estão com medo, que é o que a gente está vendo agora nesse mercado, agora no início de ano, a gente ainda está com o mercado bastante em baixa em relação à metade do ano passado, né? E estatística, né? Quando o Ibovespa ele sobe 20% acima da média, ele tende a voltar. E a mesma coisa acontece quando ele cai 20% acima da média, ele tende a subir. Então, se a gente rebalanceia nesses pontos, a gente vai estar fazendo o simples e vai estar fazendo bem feito. Então, junto aqui com a minha assessoria, a assessoria dos nossos assessores de renda variável, a gente pode olhar como que está o índice, se está muito, se tem muita gente gananciosa, como é que está o fluxo, enfim, aí a gente pode dar o, o, o melhor sinal para o nosso investidor para estar fazendo as suas melhores escolhas. Tá? Bom, um resumo do que a gente conversou. Esse ano vai ser um ano bastante imprevisível, assim como todos os outros anos. Não vamos saber qual vai ser o melhor investimento desse ano. Não vamos saber se vai ser renda fixa IPCA+, se vai ser novamente o S&P 500, se vai ser o Ibovespa, fundos imobiliários, enfim. O investidor de longo prazo, ele supera o CDI através da estratégia que a gente comentou de alocação de ativos, de ter cada classe de ativos dentro da carteira do investidor. Essa estratégia deve estar em sintonia com o perfil, né? O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil sofisticado. Cada investidor tem o seu perfil e a gente tem que respeitar esse perfil de investidor. E é importante esse acompanhamento periódico, que é essa reunião mensal que a gente faz com os nossos clientes, verificação de oportunidades que surgem e o balanceamento da carteira do investidor. Bom, dentro da carteira, que falando um pouquinho de carteira, as projeções macroeconômicas, essas projeções tendem a ser muito diferentes no final do ano, então provavelmente o Focus vai ter alguma coisa distinta lá no final do ano, até mesmo a projeção do BTG. Mas, citando as projeções para esse ano, o BTG tem um PIB zerado, então nossa economia vai ficar estagnada esse ano. Nossa taxa de juros, a projeção do BTG é uma taxa Selic em 11,75. Atualmente, no momento que eu gravo o vídeo, a Selic está em 9,25%. O dólar, projeção do BTG é R$ 5,60. O IPCA, o BTG ele tem a projeção em 5%. O relatório Focus aponta um PIB em 0,36%, uma taxa de juros a 11,5%, IPCA 5,03% e o dólar, a mesma coisa do BTG, um dólar a R$ 5,60. E aqui a gente traz a carteira, né, que a gente sugere para todos os tipos de investidor. O investidor conservador, aquele investidor que não quer ver oscilação negativa nos seus investimentos, a gente recomenda ter 100% do patrimônio em renda fixa. Então, CDB, LCI, LCA, títulos bem conservadores. O investidor moderado, a gente recomenda ter 60% da carteira dele em renda fixa CDB pré-fixado, pós-fixado e IPCA+, 15% em fundos multimercados e 15% em renda variável. Dentro da renda variável, ações, fundos imobiliários é uma boa forma de diversificar. E o investidor mais agressivo é aquele investidor que
não tem problema em ver a volatilidade da sua carteira, repara que a gente recomenda ter, mesmo assim, 50% da carteira do investidor em renda fixa, 25% em renda variável, 10% em fundos multimercados e 15% atrelado ao mercado exterior. Por que 50% em renda fixa? Primeiro, que é sempre importante ter caixa. Ter caixa para quê? Para quando o mercado cair, a gente conseguir rebalancear a carteira. Segundo, que a renda fixa hoje, né, a gente já tem CDB, LCI, LCA acima de 1% ao mês. Então, por que, que a gente vai expor muita carteira ao risco se a gente consegue ter uma boa rentabilidade ao longo do tempo sem correr risco? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente até entendia que essa alocação em renda fixa em 50% era ruim porque a nossa taxa de juros estava muito baixa. Então a gente tinha que tomar um pouquinho mais de risco para ter uma rentabilidade melhor. Agora, com esse cenário de taxa de juros mais alto, não tem por que a gente tomar tanto risco assim se a gente consegue ter uma boa rentabilidade com a taxa de juros do jeito que está. Então, essa seria mais ou menos a carteira que a gente recomenda para cada perfil de investidor. Bom, acho que é isso. A ideia é falar um pouquinho. Pensei que até que tinha um slide de encerramento. Mas a ideia é explicar um pouquinho como que é esse nosso atendimento. Lógico que com o nosso investidor, com o nosso cliente, a gente entra muito mais no detalhe, dentro da carteira do investidor, enfim, no tipo de recomendação que a gente faz, enfim, e a ideia mesmo é mostrar uma palhinha do nosso atendimento aqui junto à EQI. Se você, enfim, tiver dúvidas, anseios, eu vou deixar na descrição o meu e-mail, você pode me contatar. A ideia mesmo é um projeto, vamos dizer assim, um projeto piloto. Esse ano eu quero fazer um pouco de conteúdo na internet, lógico, para difundir cada vez mais o meu serviço e para ajudar o investidor, enfim, nas escolhas dos investimentos. A gente tem muito conteúdo voltado a investimentos na parte de renda variável, muito na renda fixa, mas esse conteúdo mais técnico, né, de como fazer uma carteira, de como diversificar os investimentos, acho que pode ser um bom nicho e, enfim, é lógico que fico aberto a sugestões de quem estiver assistindo. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.